Olá, vamos dar prosseguimento às aulas do minicurso do aplicativo Sepsis Pro e hoje nós vamos falar sobre disfunções orgânicas no paciente séptico. Primeiramente, vamos falar sobre a questão da definição de sepsis, vamos relembrar a definição de sepsis, que ela é definida justamente pela presença de sinais de disfunção orgânica, com manifestações clínicas decorrentes dos órgãos em disfunção. E em quais sistemas nós podemos observar disfunções orgânicas? O paciente com sepse, com a resposta inflamatória sistêmica, ele pode apresentar disfunções em diversos órgãos, seja do sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema renal, neurológico, hematológico, gastrointestinal, e a gente vai destrinchar agora cada um desses sistemas que podem estar acometidos no paciente com sepse. Começando pelo sistema cardiovascular, em geral, as manifestações cardiovasculares da sepse são as manifestações cardiovasculares mais graves, sejam ela taquicardia e principalmente hipotensão e choque com necessidade de drogas vasoativas. A gente pode observar ainda outros tipos de manifestações do sistema cardiovascular, como hipoperfusão, aumento de lactato, aparecimento de livedo reticular, edema periférico. A sepse é uma causa de aumento de troponina, então a gente pode observar essa elevação de enzimas cardíacas, e ela pode também predispor ao aparecimento de arritmias. Quando a gente fala de sistema respiratório, a gente pode observar no paciente com sepse que ele pode apresentar dispneia, taquipneia, comprometimento das trocas gasosas e, consequentemente, de saturação. E na avaliação de sequência orgânica, na avaliação do sulfur, a gente vai observar o parâmetro que a gente utiliza vai ser justamente a redução dessa relação PaO2 sobre FO2 que a gente observa na gasometria arterial. A gente pode observar ainda cianose e hipoxemia. Quando a gente fala do sistema renal, a gente pode observar um prejuízo na função glomerular, com redução do débito urinário. A gente pode observar a oligúria, que seria definida como uma diurese menor do que meio ml por quilo, por pelo menos 6 horas. Esses pacientes podem evoluir para anúria e a consequência final seria a elevação de esfórias nitrogenadas. Já do sistema neurológico, a principal ocorrência de disfunção orgânica, a principal manifestação de disfunção orgânica seria justamente a alteração no nível de consciência, que ela pode acontecer de diversas maneiras. Pode ser uma confusão mental, pode ser um delírio, uma agitação psicomotora, pode ser o rebaixamento do sensório. E pacientes com sepse podem apresentar polineuropatias e também miopatias relacionadas ao paciente com sepse. São menos comuns, mas o paciente com sepse também pode apresentar esses tipos de alteração de disfunção orgânica. Já sobre o sistema hematológico, a gente pode observar alterações no hemograma, principalmente da série de plaquetas, ou plaquetopenia, alterações de coagulograma, anemia, leucocitose, leucopenia e também o desvio à esquerda. Se vocês lembrarem da aula de escola de reconhecimento precoce, várias dessas alterações elas estão presentes para dar o diagnóstico de sepse, seja a leucocitose, a leucopenia, o desvio à esquerda, e no SOFA ele avalia, sobretudo, a plaquetopenia. Quando a gente fala de sistema gastrointestinal, seja hepático, gastrointestinal, a gente vai observar o aumento das bilirrubinas. A gente pode observar, e a gente tem uma série de manifestações clínicas que podem estar associadas ao paciente com sepse, seja a gastroparesia, o ilha dinâmico, o aparecimento de úlceras de estresse, hemorragia digestiva, pacientes podem ter diarreia e disbiose, podem ter distensão abdominal, colestase, com aumento de enzimas canaliculares e elevação de transaminases de enzimas hepáticas, de dano hepatocelular. Quando a gente fala do sistema endócrino, a gente vai ter, nos pacientes com sepse, a gente vai observar um aumento do catabolismo, que pode predispor o paciente a ter hipoglicemia, e também ele pode predispor o paciente a ter hipotensão por alteração do sistema suprarrenal. Os pacientes com sepse, eles podem evoluir com uma insuficiência adrenal relativa ou até absoluta relacionada à sepse. Além disso, nós podemos observar alterações como hipertrigliceridemia, aumento de catabolismo proteico, a longo prazo hipoalbuminemia e podem observar também redução dos hormônios tiroidianos.
E lembrando, mais uma vez, da aula de reconhecimento precoce, a gente tem um score que usa muitos parâmetros laboratoriais para avaliar justamente essas falências, essas disfunções orgânicas, que seria o SOFO, a avaliação sequencial de falências orgânicas, que ele leva em consideração vários desses sistemas para poder dar diagnóstico de sepsia, seja o sistema respiratório, utilizando a relação PaO2 sobre FiO2, seja o sistema hematológico, que vai avaliar, sobretudo, a série de plaquetas, a plaquetopenia, o sistema hepático, que vai avaliar as bilirrubinas totais, o sistema cardiovascular, que vai avaliar o aparecimento de hipotensão com a PM mais baixa, ou a necessidade de drogas vasoativas, seja dopamina, seja dobutamina, noradrenalina, o sistema neurológico, que vai ser avaliado pela escala de Cohen de Glasgow, e o sistema renal, com a avaliação da creatina sérica ou ainda do débito urinário. Essas foram as referências para esse seminário. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. A seguir, nós vamos falar sobre o pacote da primeira hora. A gente já viu nos nossos seminários a questão do diagnóstico de sepsis, reconhecimento precoce, e agora, efetivamente, nós vamos abordar sobre o tratamento do paciente com sepsis.